submetemos ao Senado Federal o presente projeto de lei que regulamenta vários dispositivos da Convenção sobre Diversidade Biológica e dispõe sobre a proteção e acesso do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade e da outras providências. O projeto foi apresentado à mesa e solicito a Vossa Excelência, solicito à Secretaria da Mesa que proceda a leitura para que se possa iniciar imediatamente a tramitação. Na Conferência do Clima de 92, da Rio 92, a Convenção sobre Diversidade Biológica foi adotada. Compreendo que o setor biotecnológico se tornaria um dos mais dinâmicos da economia e, portanto, estaria entre os setores econômicos e produtivos de maior rentabilidade. Essa era o que nós imaginávamos lá atrás na Conferência para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, conhecida como Rio 92. Diante desse cenário, se destacou a necessidade de proteção aos direitos e conhecimentos tradicionais associado ao desenvolvimento de mercadorias e produtos a partir da utilização de recursos genéticos da biodiversidade associados ao conhecimento tradicionais. A preocupação é que a indústria farmacêutica, a indústria de cosmético tenha acesso a esses recursos, mas que os detentores desse conhecimento tenham uma retribuição por isso. Porque imagine, senhor presidente, o que é que significa, o quanto se investe em pesquisa para se chegar a um produto, e muitas das vezes o conhecimento tradicional ele já usa isso, não é, há séculos. Portanto, é fundamental que a gente, então, retribua esse conhecimento. Por esse motivo, os países em desenvolvimento travaram duras batalhas no campo das negociações internacionais com o objetivo de garantir a nacionalização dos recursos genéticos, assegurando o pagamento de royalties pelos países usuários desses recursos. A importância dos conhecimentos tradicionais associados reside no fato de que esses conhecimentos se constituem como espécie de atalho científico e tecnológico. O conhecimento ajuda, não precisa você ficar ali investindo anos a fio com pesquisas infindáveis para chegar a um conhecimento que já existe lá nas comunidades indígenas. Eu poderia falar aqui da etnia Palicu, que habita a fronteira do Amapá com a Guiana Francesa. Eles usam, senhor presidente, uma formiga para poder combater as verrugas. Essa formiga, eles têm lá uma técnica que pica as verrugas e elas se dissolvem. Imaginem quanto seria investido em pesquisa para se chegar a esse resultado. Então, é justo que se retribua esse conhecimento. Está falando do atalho científico e tecnológicos utilizado pela grande indústria de base biotecnológica na concepção, produção e comercialização de mercadorias e produtos. Para a realização de aplicações específicas, a pesquisa biotecnológica da indústria precisaria executar uma prospecção de cerca de 10 mil moléculas, às vezes para chegar a um princípio científico, para identificar uma única molécula com potencial comercial. O conhecimento tradicional associado a recursos genéticos que detêm os povos indígenas, populações tradicionais e agricultores familiares, portanto, funciona como um atalho científico altamente especializado que fornece informações estratégicas altamente importantes sobre a biodiversidade, que são capazes de desenvolver uma série infinita de produtos a serem comercializados pela indústria da base biotecnológica, como a indústria cosmética, farmacêutica, por exemplo. O presente projeto avança na consolidação do marco regulatório iniciado com a Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB,
que foi ratificada pelo Congresso Nacional em 1994 e promulgada pelo Executivo por meio de Decreto 2519, de 16 de março de 1998. O texto estabelece a soberania dos países sobre seus recursos genéticos e sua autonomia para regular o acesso a tais recursos, mediante autorização prévia da autoridade nacional competente. Estabelece ainda que os países receptores e usuários de recursos genéticos de terceiros assegurariam a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes de sua utilização econômica. É esse projeto que estamos apresentando. Respeita as regras inseridas pela CDB e pelo referido decreto para garantir que populações indígenas, povos tradicionais e agricultores tradicionais tenham, de fato, seus direitos garantidos. Em decorrência do fornecimento de micro-organismos brasileiros para outros países, sem a respectiva previsão de transferência de tecnologia e repartição dos benefícios resultantes do uso desses recursos, o governo brasileiro editou, em 29 de junho de 2000, a medida provisória número 2052. A norma supracitada sofreu sucessivas reedições até a superveniência da Emenda Constitucional número 32 de 2001, que veio a disciplinar o uso de medidas provisórias, dispensando de reedição as publicadas anteriormente a ela e fazendo com que estas perdessem o caráter provisório, até que fossem apreciadas definitivamente pelo Congresso Nacional. Por essa razão, a medida provisória número 2186 de 2001 constituiu-se hoje no marco legal que rege o acesso e a remessa de componentes do patrimônio genético nacional, o conhecimento tradicional associado e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização comercial dos recursos genéticos. A legislação brasileira sobre o tema inovou ao adotar o termo patrimônio genético, entendido como a informação de origem genética contida em espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, diferentemente do termo recurso genético adotado pela Convenção. Partiu-se do princípio de que a informação proveniente do recurso genético deveria ser protegida, pois, uma vez extraída, poderia ser livremente distribuída, principalmente com o advento das novas tecnologias de informação e comunicação. Assim, depois da retirada da informação, o recurso genético perderia a importância para o usuário, trazendo prejuízos ao provedor. Também foi instituído o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético como autoridade competente para conceder as autorizações de acesso e remessa, além de analisar os contratos de repartição de benefício. O Conselho iniciou suas atividades em abril de 2003, constituindo-se em um órgão de caráter deliberativo e normativo. De acordo com o decreto número 5.459 de 2005, os agentes públicos do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, são autoridades competentes para a fiscalização das condutas e atividades lesivas ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado. Em julho de 2010, foi criado o Núcleo Temporário de Combate ao Acesso Ilegal ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional, associado, vinculado tecnicamente à Diretoria de Proteção Ambiental daquela autarquia. As ações fiscalizadoras desse núcleo resultaram em 498 autos de infração emitidos, sendo 54 advertências e 44 multas para empresas privadas, instituto de pesquisas, universidades e pessoas físicas. O total das multas é de 220 milhões de reais. Constituiu-se, portanto, um quadro de alta relevância e gravidade em relação a esta temática. Contudo, o Poder Executivo Federal entende que a experiência de 12 anos dessa legislação demonstra que ela deve ser revista e ajustada sob o argumento de que a legislação tem se mostrado pouco efetiva em função de um conjunto de restrições sobre o acesso e, por sua vez, vem resultando em um regime insatisfatório para a repartição de benefícios decorrentes do uso desse patrimônio ambiental e social. Entretanto, entendemos que existe uma grande fragilidade legal quanto à garantia da repartição dos benefícios pelo uso do recurso genético para as populações tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares.
O presente projeto considerou as demandas de distintos setores da sociedade afetos ao tema, priorizando a defesa do conhecimento tradicional, sem dificultar a pesquisa, que é fundamental, e objetivando alavancar a inovação tecnológica do setor produtivo e, ao mesmo tempo, gerar benefício para toda a sociedade e para os povos detentores dos conhecimentos utilizados. Por fim, esclarecemos que esta proposição, inspirada nos posicionamentos técnicos e institucionais manifestados pelas organizações ambientalistas que tratam do tema, contém mecanismos de proteção aos interesses nacionais e das comunidades detentoras do conhecimento tradicional, o que não está plenamente assegurado na redação do PL 7735 de 2014, de iniciativa do Governo, do Poder Executivo, aprovado na Câmara dos Deputados e a ser submetida a essa Casa. Eu acrescentaria que, nos anos 90, influenciado diretamente pela Convenção da Biodiversidade e pela ECO 92, o governo do Amapá, por iniciativa da deputada Janete Capiberibe, aprovou uma lei de acesso e proteção da biodiversidade que nos parece corresponder a essa equidade entre a indústria e aqueles detentores de conhecimento. Portanto, no projeto do Poder Executivo, a divergência nossa é pequena, apenas que no projeto do governo diz que as populações tradicionais poderão ter compensação pelos seus conhecimentos. Nós, então, estamos alterando, fazendo uma mudança para dizer que essa compensação será obrigatória. Então, não tem grande divergência, mas essa me parece, a lei tem que ser clara, concisa, para que não vá parar nos tribunais. Então, a lei garante e diz que direito à compensação pelos seus conhecimentos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.